Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a nossa terceira aula do módulo de embriologia. Agora para falar um pouquinho das etapas do desenvolvimento embrionário, para falar dos estágios de mórula, de blástula e de gástrula, tá ok? Então organiza o teu material, organiza aí o teu cantinho de estudos, pega a tua água, o teu mate, o teu chá, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Bom, a gente começa falando então do estágio de mórula. E para lembrar um pouquinho, a gente inicia o desenvolvimento embrionário a partir da fecundação e pela fusão do gameta masculino com o gameta feminino, temos a formação do zigoto, a célula-ovo. Inclusive nós classificamos eles de acordo com a quantidade e a distribuição de vitelo. Essa célula se divide em 2, 4, 8 e vai se dividindo, formando os vários blastômeros. E a partir dos vários blastômeros, a gente vai ter o estágio de mórula. Mórula a gente vai considerar, tá, como um estágio entre 16 e 32 células. Então o zigoto se dividiu em 2, depois em 4, 16, 8, 16. Quando chegamos em 16 células, a gente passa a considerar um estágio de mórula. Então entre 16 e 32 células, nós temos a mórula. E aí tu pode observar que até atingir o estágio de mórula, nós tivemos várias clivagens. Essas clivagens aumentaram o número de células, mas não aumentaram o volume do embrião. Observa que o volume da mórula é o mesmo volume do zigoto, tem o mesmo tamanho. Então, isso é importante, pode aparecer naquelas questões mais chatinhas. Essa mórula, ela é descrita sempre como um grande maciço, um grande aglomerado de células. E aqui é onde nós temos as células-tronco com maior potencial de diferenciação. É onde nós temos as famosas células-tronco totipotentes. Célula-tronco totipotente tem a capacidade de formar qualquer linhagem de células do teu organismo e, inclusive, formar os anexos embrionários. Beleza? Bom, a partir daí, a gente tem as células ainda se dividindo, de 16 passa para 32, depois 64, e aí nós vamos ter o processo de blastulação, que é quando a mórula dá espaço à blástula. Essa blástula a gente tem um aumento de volume do embrião. Compara as duas imagens, porque aqui existe toda uma reorganização das células. Enquanto a mórula é um aglomerado, a blástula tem um padrão de organização. E aí o que eu gostaria que tu lembrasse de eventos importantes aqui. Nessa blástula, consideramos ela a partir de 64 células. Nós temos já uma organização e uma diferenciação das células, que a gente já vai falar agora na sequência. E principalmente, ela apresenta uma cavidade interna. Uma característica que apareceu em uma questão da URGS, falando que todos os animais apresentam um embrião com uma cavidade interna. Todos os animais atingem o estágio de blástula obrigatoriamente durante o seu desenvolvimento embrionário. Então, todos eles, em algum estágio, vão apresentar esta cavidade interna. É uma característica marcante aqui. E aí, olha só, quando nós pegamos a representação de uma blástula, ela tem essa cavidade interna, que a gente pode chamar de blastocele, mas tem células que delimitam essa cavidade. E formando essa delimitação, nós temos células chamadas de embrioblásticas. Essas células embrioblásticas a gente pode relacionar que são aquelas que vão formar um embrião propriamente dito.
é aquelas que formam o indivíduo, o organismo, realmente. São as células que formaram o teu corpo. Mas a gente tem as células chamadas de trofoblásticas. Faz uma observação no teu material, por favor, que células trofoblásticas, elas participam, por exemplo, na formação de placenta. Trofos vem de energia. Então, células trofoblásticas participam de uma troca de energia, de nutrição do embrião. Então, está associado à formação de alguns anexos embrionários e que a gente vai relacionar diretamente à formação da placenta lá no grupo dos mamíferos, tá? Destaca isso que é bem importante para a prova da URGS. E ainda, eu gostaria que tu lembrasse que no estágio de blástula, nós também temos células tronco-embrionárias, e aí entram tanto as totipotentes quanto as pluripotentes. Tu lembra qual é a diferença? Totipotente forma qualquer linhagem de célula do teu corpo, mais os anexos embrionários. As pluripotentes, elas formam qualquer linhagem de células do teu corpo. Então a diferença está nos anexos embrionários. As totipotentes podem formar, as pluripotentes não. E ainda é na blástula que acontece o evento de nidação. O que vem a ser isso? A ligação do embrião ao endométrio, a região intrauterina. Então é neste estágio de blástula que a gente tem a ligação do embrião ao útero. Aqui eu coloco uma imagem onde mostra a região uterina, as tubas uterinas e ovários. Então, do ovário nós temos a liberação do ovócito secundário na tuba uterina. A fecundação acontece na tuba uterina, com a formação daí do zigoto. E lá na tuba uterina o embrião já começa a se desenvolver. O zigoto se divide em 2, em 4, em 8, 16 células. Então observa, o estágio de mórula está sendo atingido ainda na tuba uterina. Aí da mórula passa de 16 para 32, 64 células, vem o estágio de blástula. Repara que na imagem aqui está aparecendo o blastocisto, é o nome bonito da blástula dos mamíferos. E aí, no estágio de blástula, é que a gente tem a ligação ao endométrio, a região intrauterina. Tudo bem? Tranquilo? Isso leva em média entre 4, 6, 8 dias aí, da fecundação até o evento de nidação. Certo? E a partir daí da nidação nós temos a formação dos anexos embrionários e nós temos também o desenvolvimento dessas células. O embrião segue o seu desenvolvimento. Aí da blástula a gente vai ter o evento de gastrulação, que é onde nós vamos ter a formação da gástrula. Existe toda uma reorganização celular aqui e 3 eventos bem importantes para te lembrar. Que eventos são esses? Delimitação dos folhetos embrionários. Folheto embrionário nada mais é do que os tecidos jovens de um animal. A gente tem a formação de uma cavidade celomática. E nós temos a classificação dos animais quanto à formação do blastóporo e do arquêntero. Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses eventos que acontece aqui na gastrulação. Começando pelos folhetos embrionários. Nós dividimos os animais em diblásticos e triblásticos. Animais diblásticos são aqueles que têm 2 folhetos embrionários. Eles têm a ecto e a endoderme. E nós temos um único representante do reino animal que é diblástico, que é o grupo dos quinidários. E aqui aparecem as questões associadas a reino animal. Ó. A prova pode te perguntar lá numa questão de reino animal quem são os diblásticos, triblásticos, acelomados, pseudocelomados, celomados e assim por diante. Tá? Bueno, então, quinidários é o único grupo animal do reino animal que é diblástico. Depois nós temos os animais triblásticos. São aqueles que têm 3 folhetos embrionários. Ecto, endo e mesoderme.
A mesoderme é a novidade. E aí, olha só, Plateumintos é o primeiro grupo do reino animal triblástico na escala evolutiva. Plateumintos, nematódios, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados, todos eles são triblásticos. Beleza? A partir disso, nós temos também a formação da cavidade celomática, onde classificamos os animais em acelomados, pseudocelomados ou celomados. Mas, afinal de contas, qual é a função de um celoma? Ele atua como um esqueleto hidrostático durante o desenvolvimento embrionário. Essa cavidade ela é preenchida por um líquido, o que acaba facilitando todo o transporte de nutrientes, todo o transporte de substâncias. E essa cavidade interna no embrião também permite um maior crescimento, um maior desenvolvimento dos órgãos internos. Então, tudo isso dá para a gente associar como um benefício para o desenvolvimento de uma cavidade celomática. Aí nós temos os animais acelomados, são aqueles que não têm celoma. Então, poríferos, quinidários e plateumintos são animais acelomados. Repara que na imagem nós temos um corte transversal, em azul a ectoderme, em vermelho a mesoderme e em amarelo a endoderme. Então eu tenho um animal triblástico aqui e que não tem celoma, tá? Na representação. Isso aqui seria um corte de um plateuminto, por exemplo, porque quinidário é diblástico e porífero nem tem folhetos embrionários. Mas bem, depois nós temos os animais pseudocelomados. Pseudo vem de falso. E por que falso? O pseudoceloma é uma cavidade que é delimitada pela mesoderme e pela endoderme. A cavidade celomática está representada em verde aqui na imagem. Então observa que ela é delimitada externamente pela mesoderme, que está em vermelho, e internamente pela endoderme, que está em amarelo. Temos um único filo do reino animal que a gente trabalha, que é pseudocelomado, que são os nematódios. E depois temos os animais celomados. O celoma verdadeiro, ele é definido como uma cavidade completamente delimitada pela mesoderme. Então observa que a parte em verde do nosso corte, ela está totalmente delimitada pela mesoderme, que está em vermelho. E aí, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, todos estes animais são ditos celomados. Beleza? E por último, nós temos aqui na gástrula a formação do blastóporo e do arquêntero. Arquêntero é o intestino primitivo, é a região onde vai se formar a cavidade intestinal, cavidade digestiva do animal. E blastóporo é a região onde se dá a invaginação, se dá uma dobra interna deste embrião. E nesse blastóporo a gente pode ter a formação da boca ou do ânus. E dependendo do que for formar na região do blastóporo, a gente classifica os animais de uma forma. Então nós temos os animais protostômios, que na região do blastóporo vai se formar a boca deles. E aí, como protostômios, a gente pode lembrar de quinidários, de plateumintos, de nematódios, de moluscos, de anelídeos e de artrópodes. Então, estes 6 filos do reino animal são ditos protostômios. E nós temos os animais deuterostômios, que são aqueles que na região do blastóporo se formam o ânus. E aí nós temos equinodermos e cordados. Pergunta clássica aqui, que nos diz: por que o grupo de equinodermos é o filo de invertebrados mais próximo do grupo de cordados? Uma das respostas seria que ambos são deuterostômios. Tá bem? Então, aqui vem a classificação desses caras de acordo com o desenvolvimento embrionário. Bueno, então a gente discutiu aqui um pouquinho o estágio de mórula, de blástula e de gástrula.
Vale a pena tu montar aí nos teus resumos, nos teus esquemas, algo bem interessante da parte de gástrula, com essa classificação do reino animal. Até se tu gosta de tabelas, eu particularmente não gosto de tabelas, porque vocês têm a tendência a querer decorar. Mas construir uma tabela com os 9 filos do reino animal, poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, anerídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados, com o desenvolvimento dos folhetos embrionários, a cavidade celomática, né, e o desenvolvimento do blastóporo, e colocar se eles são diblásticos, triblásticos, se eles são acelomados, pseudocelomados, celomados, se eles são protostômios, deuterostômios. Isso já é uma boa parte do estudo de reino animal para a prova da URGS. Tá ok? Então, obrigado pela tua atenção, um ótimo estudo, e eu te espero na nossa próxima aula para falar um pouquinho sobre histogênese e organogênese. Tá bom? Tchau, tchau!